Nesse vídeo chegamos ao fim da Era Mesozoica. Dessa vez estamos no período Cretáceo e vamos tentar imaginar como seria se virar sem cidades, estradas, supermercados e muito menos internet. Um mundo de mais de 66 milhões de anos atrás, onde dinossauros gigantes dominavam a Terra. A pergunta é, quanto tempo você conseguiria sobreviver? Mas antes de começar, vamos deixar algumas coisas estabelecidas aqui. O Cretáceo não era exatamente um único mundo igual. Ele durou aproximadamente 80 milhões de anos, entre 145 e 66 milhões de anos atrás. Por isso os animais e ambientes mudaram bastante durante esse período. Então, para ficar mais fácil de assimilação, nós vamos usar aqui o período do Cretáceo Superior, quando alguns dos dinossauros mais famosos existiam. E a primeira coisa que você perceberia seria novamente, é claro, o calor, assim como no Triássico e Jurássico. Inclusive, se você não viu os vídeos, vai lá, o card tá bem aí. Mas novamente, a Terra no Cretáceo era em geral mais quente do que a atual. As regiões polares não tinham as enormes camadas de gelo que conhecemos hoje. E os níveis dos oceanos também eram muito mais altos. Em alguns momentos, o nível do mar chegou a ficar cerca de 170 metros acima do atual. E isso quer dizer que partes do que hoje são continente estavam cobertas por mares rasos. Então, dependendo de onde você aparecesse, você poderia nem estar em terra firme. Mas vamos imaginar que você teve a sorte de ser teleportado para uma região continental. E agora vem o primeiro problema: encontrar água. A primeira regra válida para o período Cretáceo seria, sem dúvida, encontre água. Principalmente se você estivesse sozinho, essa seria a sua maior prioridade. E não bastaria encontrar qualquer poça, afinal, a água contaminada, como sabemos, pode causar sérios problemas. Sem saber quais organismos vivem naquele ambiente, você estaria correndo um risco enorme ao beber diretamente de rios, lagos ou lagoas. E aqui vamos destacar uma palavra importante: patógeno. Um organismo ou agente capaz de causar uma doença. Bactérias, vírus e alguns parasitas podem ser patógenos. Nós não sabemos exatamente quais doenças poderiam afetar um humano no Cretáceo, mas existe um problema ainda maior. Você não teria a menor ideia de quais plantas, animais ou água seriam seguros. Ou seja, até matar a sede poderia ser perigoso. E a comida? Agora imagine que você encontrou água. Parabéns! Você resolveu apenas um dos problemas, porque agora precisa comer, e isso seria muito mais complicado do que parece. Durante o Cretáceo já existiam plantas com flores. Na verdade, as plantas com flores começaram a se diversificar rapidamente durante esse período. Também existiam coníferas, samambaias e muitas outras plantas. Mas isso não significa que você poderia simplesmente pegar uma folha e comer. Você não conheceria aquelas espécies. Uma planta que parece deliciosa pode ser tóxica. Hoje nós temos conhecimento acumulado durante milhares de anos sobre quais alimentos são seguros. No Cretáceo, você estaria começando do zero. E ainda existe outro problema: você não teria agricultura. Sem poder plantar milho, arroz, feijão, trigo, cada refeição dependeria do que você conseguiria encontrar. E isso nos leva a outro perigo, que são os animais. Você sem dúvida não estaria no topo da cadeia alimentar. Imagine que você está caminhando pela floresta e escuta alguma coisa. Um galho quebra. Você olha para trás, nada. Continua andando, até que percebe uma sombra enorme entre as árvores. Um Tiranossauro Rex. Sim, o famoso T-Rex viveu no período Cretáceo Superior. E ele não era um pequeno lagarto com dentes. Era um enorme predador terrestre. Mas existe uma coisa importante. Você provavelmente não deveria imaginar que todo Tiranossauro Rex estaria constantemente perseguindo humanos. Não existiam humanos naquela época. Para ele, você seria apenas um animal desconhecido. O problema é que, se ele decidisse investigar você de perto, você teria pouquíssimas chances. Mas não era só o Tiranossauro Rex o problema. Torcendo que você conseguisse evitar um Tiranossauro Rex, existiriam outros problemas. Você poderia encontrar, por exemplo, um Triceratops. Ele não era um predador, era um herbívoro. Mas isso não significa que seria seguro chegar perto dele. O Triceratops possui 3 chifres e uma enorme estrutura óssea protegendo a região da cabeça. O animal daquele tamanho poderia ser extremamente perigoso se sentisse ameaçado. E isso vale para muitos animais selvagens. Você não precisa ser uma presa para ser atacado. Um animal pode atacar simplesmente porque você chegou perto demais. E por falar em herbívoro, outro que se destaca nesse período era o tanque-vivo, o famoso anquilossauro. E eu não recomendo ninguém a chegar perto desse aqui.
O anquilossauro possuía uma característica impressionante. Seu corpo era protegido por estruturas ósseas chamadas osteodermos. Osteodermos são placas ou estruturas de ossos formadas dentro da pele. A sua cauda possuía uma grande estrutura semelhante a uma clava. Era praticamente um tanque biológico. Para um ser humano sem armas modernas, seria uma péssima ideia testar a resistência dele. Bom, mas talvez eu pudesse me dar bem com dinossauros menores. De fato, nem todo dinossauro era gigante. Existiam também pequenos dinossauros. Um dos famosos é o Velociraptor. Às vezes muitas pessoas imaginam que o Velociraptor fosse um dinossauro gigante, mas na verdade ele era mais ou menos do tamanho de uma ave moderna como um peru. Mas certamente ele não era tão calmo quanto um. Ele viveu onde hoje é a Mongólia e provavelmente possuía penas. Muitos dos dinossauros possuíam penas. Não eram exatamente iguais àqueles que vemos nos filmes e desenhos. As aves modernas são, na verdade, dinossauros que sobreviveram à extinção do fim do Cretáceo. E claro, tal qual o Triássico e Jurássico, o céu também não estava salvo. Você olha para cima e vê uma sombra passando. Mas não é um avião. A gente está no passado, lembra? É um gigante pterossauro. Esses eram répteis voadores. E aqui existe outra diferença importante. Pterossauros não eram dinossauros. Eles eram um grupo diferente de répteis voadores que viveu durante a Era Mesozoica. Alguns atingiram tamanhos impressionantes. O Quetzalcoatlus, por exemplo, estava entre os maiores animais voadores conhecidos. Imagine caminhar por uma planície e ver um animal voador com uma envergadura enorme passando sobre você. Seria uma visão assustadora. Mas talvez você nem estivesse olhando para o maior perigo. Afinal, você poderia correr para uma praia, ver o mar e entrar na água para se salvar dos répteis voadores. Mas no mar também existia vida, e durante o Cretáceo existiam enormes répteis marinhos. Um dos mais famosos era o Mosasauro, um réptil marinho predador. Nessa época também existiam os amonites, animais marinhos com conchas espiraladas que são parentes distantes das atuais lulas e polvos. E claro, existiam muitos outros animais. Então a ideia de vou fugir para o mar não seria exatamente uma ideia muito estratégica. Você poderia estar entrando em outro ecossistema cheio de predadores. Lembrando que, como falamos no início do vídeo, não haveria uma civilização, então esqueça hospitais. Se em uma dessas fugas você se machucasse, um ferimento por menor que seja e que talvez você pensasse, não é nada demais, poderia gerar uma infecção que seria sem dúvida fatal num ambiente como esse. E talvez você esteja pensando, bom, o Cretáceo é um pouco mais fresquinho do que o Triássico e o Jurássico, e eu não vou congelar já que é quente, então tá mais de boa quanto ao clima, mas a verdade não é exatamente essa. O clima não era igual em todos os lugares. Existiam sim regiões quentes, mas aqui no Cretáceo nós tivemos uma variação climática um pouco maior. Além disso, uma pessoa perdida poderia enfrentar chuva, vento, tempestades e noites frias dependendo da região. Você precisaria construir algum tipo de abrigo, mas existe outro problema. Você não conheceria o terreno. Um lugar aparentemente seguro poderia estar próximo de um rio que transborda, ou de um animal territorialista, uma área pantanosa, ou simplesmente não ter recursos o suficiente. E aí, analisando tudo que falamos até agora, você sobreviveria? Sinceramente, seria extremamente difícil. E talvez você nem morresse enfrentando um dinossauro. Você poderia morrer tentando encontrar água, poderia se ferir, adoecer, ficar sem comida, ou simplesmente não conseguir construir um abrigo adequado. O Cretáceo não era um parque cheio de monstros esperando para atacar. Era um planeta inteiro funcionando sem você. E você seria um animal completamente fora do lugar. Mas existe uma última coisa que torna essa história ainda mais impressionante. O Cretáceo terminou há aproximadamente 66 milhões de anos. Um enorme asteroide atingiu a região que hoje corresponde à Península de Yucatán, no México. O impacto provocou mudanças ambientais gigantescas, afetando o clima e as cadeias alimentares. Foi o fim dos dinossauros não avianos, dos grandes répteis marinhos, dos pterossauros e de muitos outros organismos. Mas alguns dinossauros sobreviveram, as aves. Então quando você olha para um pombo, uma galinha ou um beija-flor, está olhando para os descendentes de uma linhagem de dinossauros que conseguiu atravessar uma das maiores crises da história do planeta. E talvez essa seja a maior surpresa. Os dinossauros não desapareceram completamente. Eles estão voando sobre nossas cabeças até hoje. E depois de tudo isso, quantos dias você acha que conseguiria sobreviver ao Cretáceo? E lembre-se sempre de perguntar,
É assim que as grandes descobertas acontecem. Até a próxima!